Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo Europa. Lembrando que vocês já têm em mãos um documento que eu enviei semana passada sobre o mesmo assunto, sobre a Europa. Então eu espero que vocês tenham transcrito já para o caderno todo aquele conteúdo que vai ser de suma importância para esse estudo, tá ok? Então quem não conseguiu fazer ainda, quem não teve tempo para fazer, arruma um tempinho para que possa estar copiando isso no caderno, beleza? Vamos lá, vamos começar por aqui. Europa é um dos menores continentes do mundo, porém um continente repleto de países, ou seja, um continente de dimensões territoriais consideradas pequenas, porém com grande quantidade de países. E o que é interessante é que, apesar de ser países pequenos, são países super ou grandemente desenvolvidos. Então, suas economias são bastante fortes, né? Nesse continente a gente tem países riquíssimos em desenvolvimento. Eu posso citar a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda. Então, são países que se destacam no cenário mundial. Vamos continuar aqui no próximo slide. Regiões da Europa. Então, a gente costuma dividir a Europa em 4 tipos de regiões, né? A Europa Ocidental, a Europa Meridional, a Europa Centro-Oriental e a Europa Setentrional, tá? Só para a gente dar um entendimento melhor, vamos fazer a leitura aqui rapidinho. O continente europeu possui características bastante heterogêneas. O que é isso, heterogêneo? Então, são características bastante diversificadas, apesar dos países serem pequenos, serem muito próximos uns dos outros, mas são características diferentes de cada local, tá ok? Então, é um continente onde tem várias características diferentes de um país para outro, tá? Aqui ele traz a primeira região europeia, digamos assim, como está dividido aí. Europa Ocidental, tá? É composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido. Também por países que possuem relação com o Ocidente. Onde é que fica essa região ocidental aqui no mapa, tá? Aqui, ó, essa área aqui, ó, Reino Unido, tá vendo? Reino Unido aqui, ó, ele tá citando aqui, ó, a França aqui, a Bélgica, a Alemanha, essa região aqui, ó, região conhecida como região ocidental da Europa, tá? Tá ok? É a Europa Meridional, isso aqui embaixo, ó, é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situada na Península Ibérica como Espanha, Andorra, Grécia e Itália. Aí essa localização aqui já é um pouquinho o oposto daquele outro lá, ó. Lá, já essa área aqui de baixo aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Aqui, ó, a Espanha aqui, ó, vendo? Aí pega a Itália aqui embaixo, ó, vendo? A Grécia aqui, ó, essa área aqui, toda aqui do Mar Mediterrâneo, que é essa parte aqui, ó. A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formam a ex-União Soviética, que hoje basicamente a Rússia tomou de conta desse território quase como um todo, tá? Então, onde é que fica essa Europa Centro-Oriental, tá? Fica aqui, ó, essa região aqui, ó. Vou procurar aqui, vou marcar aqui melhor. Aqui, ó, vamos lá, Europa Centro-Oriental. Ela vai estar nessa área aqui, ó, onde tem esses países aqui, ó, esse bololô de países aqui, ó, essa quantidade de países aqui. São muitos países, são países que pertenciam à ex-União Soviética, que depois da pós Segunda Guerra Mundial, entre Guerra Fria, aquela época ali começou a se tornar independente, tá? A Europa setentrional é composta por países que se situam no extremo norte do continente,
como os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Aí essa Europa setentrional, a gente já vem para cá, ó, aqui para cima, essa área de cada daqui, ó, do globo terrestre, tá vendo? Então são quatro regiões europeias, cada uma com sua característica típica de localização. Vamos lá. Economia da Europa. Ao longo de um período, a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, principalmente devido à sua localização geográfica, estando no centro do globo terrestre, ou seja, estando no meio da Terra, digamos assim, ou seja, entre os demais continentes. Apesar de outras supereconomias como Estados Unidos, que fica na América, e China, que fica na Ásia, na Europa ainda há grandes economias mundiais. Aí ele destaca aqui a Alemanha, que talvez hoje seja esteja entre as 3 maiores economias do mundo, né? Junto com os Estados Unidos e China. Há uma divergência aí, quem é melhor estruturado economicamente. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas ela vai estar entre as 3 mais fortes economicamente, mais bem estruturadas, né? E o que leva a Europa a ter uma certa influência, um certo poder econômico, é um bloco de países que foi criado na Europa, chamado União Europeia. Então, é um bloco que negocia os acordos comerciais em comum acordo. É como se esses países se unissem e tornassem um único ser para poder, digamos, negociar valores e vendas de mercadorias. Então, entre eles vendem entre si com taxas de impostos mais baixas, com fretes mais baixos. Então, dá uma relação econômica bastante importante para eles. Existem outros blocos econômicos no mundo? Existe, sim. Existem vários blocos econômicos no mundo. Nosso caso aqui, no Brasil, o Brasil pertence ao bloco econômico chamado Mercosul. Mas o mais forte de todos, digamos assim, é a União Europeia. Então é esse que tem mais, digamos, tem mais países com condições de negociar, tá? Vamos continuar aqui, ó. No continente europeu existe o maior bloco econômico do mundo, a União Europeia. Constituído por 28 países, esse bloco representa a livre circulação de bens e mercadorias entre seus países membros. Ou seja, então eles conseguem vender entre si por preços mais, digamos, em conta do que comprar de outros países, do que vender para outros países que não pertencem a esse grupo. A União Europeia é atualmente o maior mercado de exportação de bens e serviços e produtos, tá? Aqui no lado tem a tabelinha de da quantidade de países que participavam em determinado ano. Em 1952, o bloco tinha Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, tá? E aí vocês podem observar, ó, ao passar dos anos, foram aumentando os países participantes. Isso é importante? Sim. Quanto mais países participar desse bloco, maior é o poder de barganha deles para negociar mercadorias. Aspecto geográfico, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte natural, digamos assim, do continente, tá? Que a gente traz aqui primeiro, o clima. O clima predominante na Europa é temperado, devido à sua localização geográfica, no qual pode ser observado variações continentais e oceânicas. O que é esse clima temperado? É aquele clima lá onde a gente vê, onde a gente consegue, digamos assim, a grosso modo falar, vivenciar as 4 estações do ano. A gente sabe que no Brasil a gente não existe as 4 estações do ano: o outono, a primavera, o verão e o inverno. Porém, a gente não consegue diferenciar aqui no nosso país essas 4 estações do ano. A gente consegue diferenciar o verão, digamos 9 meses de verão e 3 meses de pouco inverno, digamos assim, né? Mas nesses países que ficam na zona temperada do planeta, eles conseguem vivenciar
essas 4 estações do ano bem definidas. Então eles conseguem ter o verão bem definido, que são o calor intenso. Eles conseguem ter o inverno bem definido, que é o frio intenso. Eles conseguem ter a primavera bem definida, que é a estação das flores. O outono bem definido. Então tudo essas 4 estações bem definidas. E por que isso acontece? Porque geralmente os países que estão fora dos trópicos, ou seja, os países considerados temperados, eles conseguem participar, digamos assim, ter essas estações bem destacadas. Como assim? Olha só, aqui nós temos a linha do Equador, que é a linha que divide o mundo, né? Em hemisfério norte aqui em cima e hemisfério sul aqui embaixo, né? Vou colocar sul aqui e norte aqui, né? Nós temos aqui no meio, ó, o meridiano de Greenwich, né? Que ele divide também a Terra em duas partes, né? Que seria a parte ocidental e a parte, vou botar você aqui, oriental aqui, tá? Mas aí também temos outras linhas imaginárias no globo terrestre, que seriam o quê? Essa primeira aqui, ó, é o Trópico de Capricórnio, e essa segunda aqui é o Trópico de Câncer. Então, esses países que estão, digamos, paralelos a essa linha aqui, ó, a linha do Equador, né, são os países, geralmente, os países mais quentes do globo terrestre. Por quê? Porque são os países onde pega a maior incidência solar, que está aqui o meio da Terra, digamos assim, o meio, né, digamos, a grosso modo. Então você observa que aqui, ó, o Brasil mesmo aqui, ó, passa a linha, cruza ele, né? Então é um dos motivos por aqui ser um país quente. Aqui na África, aqui, alguns países da África também aqui, ó, em alguns países da Oceania aqui, ó, também, vendo? Então esses países aqui são países, digamos, que tem a incidência solar maior, né? Você pode observar, ó, que o Brasil está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Tá vendo aqui? Até por isso é chamado um país tropical, tá vendo? Tá entre os trópicos, entre o trópico, entre esse trópico aqui e esse aqui, tá? Porém, nosso estudo hoje é sobre a Europa, então vamos lá. A Europa está aqui, ó. Então, ó, veja como ela está bem distante, da linha do Equador. Então, uma coisa que a Europa não é um continente com países quentes, não é. Então ela tem, professor, então você está dizendo que lá não tem calor? Tem calor sim. Eu só estou falando que a incidência solar da Europa é menor do que a incidência solar desses países que se situam aqui nessa área do globo aqui, ó, nessa área aqui do globo, tá? E aí o que faz as estações do ano ser bem definidas na Europa? É justamente isso, ó. Ela está aqui, ó, acima do Trópico de Câncer. Então ela está fora dessa zona aqui. Então assim, esses países dessa zona aqui vão ter dificuldades em distinguir, digamos assim, as 4 estações do ano. Não é que não vai existir, existe, mas é difícil diferenciar, tá? A não ser por uma questão de calendário anual, que a gente sabe, é marcado, tudo bem, mas digamos que não existe esse calendário para você sentir, saber que aquela estação do ano é primavera, ou é outono, ou é inverno, é um pouco dificultoso nessa região aqui. Porém aqui na Europa não, na Europa eles conseguem evidenciar bem isso de fato, tá? Outra característica aqui da Europa, bem próximo ao Polo Norte, então assim, a questão do frio, então no inverno é bastante frio nessa região, tá? Então lembra-se que essa região aqui, ó, em cima do globo, Polo Norte, então aqui a temperatura é mais o que? Mais fria, porque a incidência solar aqui é menor. Então se o Sol bate mais aqui, então ele vai bater, consequentemente ele vai bater menos aqui e menos aqui embaixo, né? Na Antártica. Vamos lá, continuando. Hidrografia. Então, ou seja, a gente vai falar um pouquinho de águas agora, águas do continente europeu, tá?
Vamos lá. Devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. No continente também pode ser encontrado diversos rios, como o Danúbio, nasce na Alemanha, olha aqui o Danúbio aqui, ó, tá? Esses aqui são rios importantes da Europa. O Volga, o Volga que nasce na Rússia, então vai nascer por aqui, o Volga vai ser por aqui mais ou menos, ó, essa região aqui da Rússia. O Rio Reno na Alemanha e França, aqui ele, ó, vendo? Temos ainda o Rio Elba, dando importância aqui também, e o Rio Sena, aqui, ó, bastante conhecido, tá? São os rios importantes do continente europeu, tá? Tanto para o consumo de água humana, como para alguns tipos de navegações, porém de barcos pequenos, não de grandes embarcações. Vegetação. Vamos ver um pouquinho sobre a vegetação europeia aqui. Por ser um território bastante heterogêneo, ou seja, bastante diversificado, vários tipos de vegetação podem ser encontrados na Europa. Então aqui eu tenho, ó, a tundra, tá vendo? Ó, esse tipo de vegetação aqui são vegetações encontradas em países onde as temperaturas são baixas, ou seja, onde não há muito calor, tá? Temos aqui a taiga, ó, são vegetação onde as árvores geralmente são em forma de cone, tanto que ela pode ser chamada também de vegetação coníferas, tá? Os estepes aqui, ó, são esse tipo de vegetação aqui, ó, muito encontrado na Ucrânia também, tá? Temos também a vegetação mediterrânea, que aí nós vamos encontrar lá pela área do mar Mediterrâneo, onde eu mostrei lá no mapa anterior, do slide anterior, aquelas regiões onde fica geralmente a Itália, a Grécia, tá? E tem uma plantação de lavanda aqui, ó, na vegetação do Mediterrâneo, tá? Então é um continente bastante diversificado em relação à vegetação. Então tem vários tipos de vegetações diferentes, tá? É bastante rico, na verdade, nisso também. Só um detalhe, aqui nessa vegetação aqui, ó, tundra, às vezes você diz, mas aqui não tem vegetação, só tem neve. Não tem nada, tem. É porque a vegetação é bem rasteira mesmo, bem pequena, bem baixa, porque digamos, a vegetação não consegue desenvolver um tamanho, digamos, dessa aqui, essa da taiga, porque a influência de raios solares, a temperatura não deixa que ela desenvolva, digamos, não deixa que ela tenha um tamanho muito grande, digamos assim, dessas plantações, tá? Vamos partir aqui para o outro. A população, tá? Vamos lá. Entre os 6 continentes do mundo, a Europa é o quarto no ranking de população. Veja bem, gente, é o quarto de população, não é o quarto de tamanho não, tá? Com mais de 740 milhões de habitantes. Ou seja, é um país, não, é um continente pequeno, consideravelmente pequeno, porém com grande quantidade de gente, tá? O continente é considerado o mais atrativo para imigrantes vindo de todas as regiões do mundo. Por quê? Porque as pessoas têm a ideia, ou digamos a ideia, a certeza talvez, que lá vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para elas, que vai proporcionar uma melhor qualidade de emprego, uma melhor qualidade de estudo. E segundo o relatório da Organização Internacional para Migrações, cerca de 70 milhões de pessoas na Europa vieram de outros locais. Ou seja, boa parte das pessoas que moram nesse continente aqui não são europeus, tá? Pessoas nascidas em outro continente, exemplo, na América, no nosso continente, na Ásia, né? Então, na Oceania, então eles vêm morar na Europa. Mas por que eles vão morar na Europa? Porque na cabeça deles, ou melhor, no entendimento deles, a Europa vai proporcionar melhores condições de habitação, de vida, né?
Aqui eu coloquei um fato bem curioso. O país mais populoso da Europa é a Rússia, né? Que hoje é o maior país do mundo, digamos assim também. Porém, a Rússia, a gente vai ver mais para frente, ela não pertence apenas à Europa, né? É um país que pertence a dois continentes. Então, a gente tem tanto a Rússia como a Turquia, que são dois países que pertencem a dois continentes diferentes. Geralmente, os países eles estão integrados em apenas um continente, né? Mas a Rússia e a Turquia pertencem a dois continentes, que são a Europa e a Ásia, né? Mais precisamente, a gente vai ver também essa junção de Europa e Ásia, formando um grande continente, digamos assim, chamado Euroásia, tá? Então vamos lá, continuando. A Rússia, com pouco mais de 144 milhões de habitantes. E o menos populoso do mundo, digamos assim, é o Vaticano, com cerca de 800 habitantes. Verdade. Você vai dizer, ué, professor, 800 habitantes? Tem menos pessoas do que na minha rua? Do que no meu bairro? Tem menos pessoas, tem uma quantidade de pessoas menor do que provavelmente do seu bairro. Então é um país bem pequeno mesmo, bem pequeno. Talvez o menor país do mundo hoje, com o maior país do mundo. Você vê a diversidade da Europa. Então é um continente onde tem o maior país do mundo e consequentemente tem o melhor país do mundo também, né? O Vaticano aqui, ele é tão pequeno que ele tá dentro, digamos assim, de uma cidade, de Roma, na Itália. Então é uma praça, o Vaticano, literalmente, a grosso modo falando. Então é no Vaticano onde fica o Papa, o representante maior da Igreja Católica, tá? E para quem não sabe, o Papa ele é, digamos, um líder de Estado, digamos, um presidente, tá? Então assim, ele tem poder de um presidente, digamos assim, né? Dentro do Vaticano, claro, né? Então, pessoal, a gente vai concluindo por aqui. Então, vocês têm aí um conteúdo já enviado, tá ok? Dê uma lida no conteúdo novamente. Eu não vou estar passando atividade hoje. Na próxima aula sim eu vou estar enviando atividade. Revejam o vídeo novamente, se for necessário. Quem não fez ainda a escrita do conteúdo no caderno, dá uma adiantada aí, faz a escrita e envia para mim, tá ok? Lembrando que a data é até dia 15, no caso até amanhã, né? Então vamos lá, vamos correr, vamos atrás, vamos fazer esse conteúdo, esse registro dessa atividade aí, tá ok? Beleza? Tchau, tchau, até a próxima.